E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho sempre constante deles, os bons espíritos, para darmos continuidade ao nosso estudo. Nós continuamos no capítulo 43 e no último parágrafo. No último programa. No último programa. É. No parágrafo que estávamos no programa, nós estávamos comentando sobre o que o ministro Benevenuto está falando para nós sobre a incredulidade de que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado essa calamidade da guerra. Comentamos sobre isso, dizendo que o patrimônio cultural desenvolvido pela Europa foi exatamente o do materialismo, mais do que o da religiosidade, de um modo geral. E quando foi pela religiosidade, foi por interesses políticos e econômicos, que muitas vezes nós colocamos à frente, acima da questão do desenvolvimento da fé. Não esquecendo sempre, quando nós falarmos que a Europa fez isso e aquilo, éramos exatamente nós que estávamos lá. Somos reencarnacionistas e temos que raciocinar sempre assim, né? E mais adiante ele fala da falta de preparação religiosa, explicando André Luiz e outros, olha, isso é falta de preparar religiosamente o indivíduo. E comentamos sobre isso, dizendo que Allan Kardec coloca no início do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a fé raciocinada, ela é a fé inabalável e pode encarar a razão, o raciocínio em todas as épocas da humanidade, em todas as existências nossas. A fé tem que ser raciocinada. E é agora que nós estamos mais desenvolvendo isso, raciocinada. O que é fé raciocinada? É eu raciocinar na ideia que está sendo proposta para mim. Por que ela é boa? Por que é assim e por que não é? É o porquê, é questionar. É como aquela criança, e hoje em dia tem muitas, que já com 3 anos, ou até menos, às vezes já começa a perguntar o porquê, e os pais têm que responder. São os espíritos já que estão voltando já para melhorar a nossa sociedade e são questionadores. E os pais têm que estar preparados para isso. Então é o raciocínio, é isso. Não é aquela fé que eu aceito porque o outro disse que é assim. Não, eu tenho que raciocinar. Então é isso. Então, e mais adiante ele diz que essa preparação religiosa corretamente, ela é para iluminar raciocínios para a vida eterna, que é exatamente a proposta do Espiritismo, iluminar consciências. Não é fora do Espiritismo que há salvação, não é isso. É fora da caridade. Caridade entendida como está no Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência, perdão. Quer dizer, já é um raciocínio. Então nós estamos iluminando consciência, as nossas consciências, mudando os nossos raciocínios, as nossas ideias. E ele finaliza o parágrafo dizendo que a igreja, todas as religiões, na sua pedra fundamental, ela é sempre santa no início, né? A ideia, o início. Mas o problema é que o sacerdócio, muitas vezes, não cuida essencialmente da verdade de Deus. Seria o ideal que ele fala assim, o sacerdócio será divino, desde que cuide essencialmente da verdade de Deus. Cuidar essencialmente da verdade de Deus é não misturar as coisas do mundo com as coisas, vamos dizer assim, do linguajar mais popular, com as coisas do céu, com as coisas do espírito. E aí nós lemos até um trecho do livro Justiça Divina, capítulo 73, Experiência Religiosa, em que o Emmanuel maravilhosamente raciocina sobre isso, dizendo que se Jesus, a pretexto de angariar contribuição
para as boas obras, como era o pensamento de alguns discípulos na época. Judas, principalmente de Judas. Que queria. O Jesus poderia fazer isso se ele, disputando a nomeação de Mateus para exercer atribuições de chefe honorário no palácio de Antipas. Quer dizer, botar Mateus lá como ministro lá da economia no reinado de Herodes Antipas. Você fica lá porque lá você vai conseguir recursos para o reino de Deus. Não é até lógica a gente falando isso, mas é o que a gente muitas vezes cai e faz. A gente, em detrimento de um pouco de sacrifício nas nossas casas religiosas, a gente aceita certas nomeações, contribuições que não deveriam aceitar. E Teresa citou o livro Conduta Espírita. E nesse livro Conduta Espírita é muito bom. A conduta espírita relacionada na casa espírita, que deveria ser em qualquer casa religiosa. Inclusive ele fala ali de rifas, que ele chama de tómbolas, né, e outras coisas mais, que a gente tem que observar isso, porque somos espíritos ainda viciados no erro. A grande maioria de nós é um planeta de expiações. E aí uma coisa que parece inofensiva pode tomar uma proporção maior porque retoma a nós o nosso vício antigo. Então, a gente raciocinou assim. Nós estamos no meio do 23º parágrafo. No meio? As igrejas são sempre... Sim. Estamos aí. Isso. Então vamos lá. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Né? Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Por quê? A sede, ele já está dizendo, a sede das pessoas do lado espiritual. Porque temos essa sede, por mais que a pessoa se diga ateu, materialista, mas no fundo ele tem uma sede espiritual. Se ele é ateu hoje, no século XXI, com toda a oportunidade de raciocinar que a internet nos traz, para que nós realmente concluamos que existe uma força de inteligência que atua no universo, mantendo os astros no equilíbrio tal, é porque ele está com sede espiritual. Ele está com sede de saber o que é. No fundo é isso. No fundo é. Uhum. Então, atender essa sede de civilização espiritual começa pelo sacerdócio, começa por dentro da casa religiosa e dentro da família daquele que já tem um certo conhecimento, não impondo ao outro. Aí nós vamos já colocar um raciocínio maior, não impondo ao outro a sua ideia de religião, mas o exemplo. É como tem uma frase atribuída a Francisco de Assis: pregue sempre o evangelho, sempre, se for preciso fale, não é? Pelo exemplo. Quando Chico Xavier desencarnou, um tabloide do jornal O Globo, com dezenas, não lembro quantas foram, lideranças religiosas, elogiando o homem, com exceção da Federação Espírita, claro, mas as outras não são de acordo com a ideia do Espiritismo. Tudo bem, mas elogiaram o homem. Aquele homem que, pelo exemplo, tantas pessoas consolou, tantas pessoas colocou de volta no caminho do raciocínio para Deus. Muitos nem cristãos eram. Não importa. Mas o que importa é o homem, a transformação do homem em homem de bem. Então é na questão do exemplo que a gente tem que inserir aqui. Aí ele fala, porque ele fala assim, sem o sopro divino. O sopro divino é isso. Esse sopro divino é aquela vontade que nós temos de melhorar, que vai fazer de nós um pequeno exemplo a cada dia das nossas atitudes dentro de casa e dentro da sociedade em que nós vivemos. A gente comentou que alguns líderes religiosos ficaram indiferentes à situação, né, da guerra na Europa, mas também alguns, mesmo católicos, evangélicos, abrigaram muitos judeus da perseguição dos nazistas, né? Nós também temos exemplo disso, de pessoas que não eram judias,
que eram de outras religiões e abrigaram e ajudaram inúmeras pessoas a fugir do Holocausto. Então, mas o problema é a liderança. Então, como ele coloca aqui, que sem o sopro divino, essas pessoas, representantes religiosos, eles podem até inspirar admiração, respeito, entre aspas, mas a fé verdadeira e a confiança, infelizmente, essas eles não conseguem inspirar por conta do que o discurso é um e a prática é outra, diferente. E a oportunidade hoje da mídia, da internet, que nos dá a oportunidade de tanto conhecimento, né? Basta a gente escolher o lado certo, mas nos dá a oportunidade de ver tantas aberrações que acontecem em casas religiosas, verdadeiras aberrações, que a gente fica rindo, é até motivo de piada, mas a gente olha assim, no fundo, eu até me pego rindo às vezes, mas depois eu fico com pena, porque é tanta perda de tempo, porque vão reencarnar. E assim, a transformação do planeta já está ocorrendo, nós estamos aí na beira da virada das ideias para a regeneração, né? Da transformação da nossa casa, as obras já estão sendo feitas, a reforma, daqui a pouco elas estão prontas. E aí, como é que vão ficar esses raciocínios assim, tão na ignorância ainda, tão na facilidade? Porque o que se procura, muitas vezes, é a cura. E isso acontece também na casa espírita. É claro que todo mundo quer ser curado. Se eu tivesse alguém na minha família, alguém que eu amo, com câncer, eu queria que ela fosse curada numa casa religiosa. Claro que eu queria, não é isso que nós estamos falando, mas o objetivo, principalmente, não é esse. Porque nós vamos desencarnar com ou sem doença. E o objetivo é a cura da alma. É isso que o Espiritismo veio, que é o próximo parágrafo que a gente vai falar. Ele vai perguntar isso. Então, continuando. Aí alguém pergunta para ele assim, mas o Espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Então ele está dizendo, mas o Espiritismo, ele está falando para se cuidar essencialmente da verdade de Deus, os sacerdotes, né? Porque o materialismo ainda está muito vigente, falta de preparação religiosa. O Espiritismo já estava na Terra há 50 anos. É necessário iluminar raciocínio. Ele fala, mas o Espiritismo já está lá há 50 anos. Como é que fica? Porque o livro aqui é de 1157, já há mais de 50 anos, né? E na América, no Brasil, já tinha começado algumas reuniões. Logo após Kardec lançar o Livro dos Espíritos, em Salvador, depois no Rio de Janeiro, já se começavam as agremiações espíritas. Mas, quer comentar um pouco? Vamos continuando um pouco. Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Então, como ele está falando aqui da situação da guerra, do materialismo, do comportamento, ele foca aqui da humanidade encarnada, mas ele é o consolador de tudo, gente. Ele é o consolador, não é? Ele é o que consola. Então, como na encarnação aqui nós estamos sofrendo as vigências da matéria, né, as influências e tudo, fica mais fácil da gente desvirtuar daquilo que a gente prometeu enquanto desencarnado. Nós somos os campeões da promessa, diz os Espíritos. Então, muitas vezes, no plano espiritual, tivemos o conhecimento da reencarnação, tivemos tudo, mas chega aqui, com a influência da matéria, a gente, né, pode desvirtuar. Por isso que ele está falando aqui. É o consolador da humanidade encarnada. É a nossa grande esperança. A gente lembrar que o Espiritismo é o outro consolador, porque Jesus pede a Deus que naquela época, quando ele encarnou no planeta, ele percebeu o quanto, né, era o tamanho das nossas orelhas, né? Ele pede a Deus um outro consolador, porque ele é o primeiro consolador e o consolador eterno. Mas o Espiritismo viria relembrar a sua mensagem.
E o Espiritismo, né, a gente considera o consolador porque ele vem nos explicar muitas coisas que as outras religiões não explicam, não é? Explicar através do depoimento das almas, né, dos espíritos que desencarnaram. Então, o Espiritismo nos consola na medida de dizer que nós somos imortais. Fala da lei do progresso, nos ensina e bate sempre nessa questão, não é? Quando Kardec desenvolveu a escala espírita no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, mostrando para a gente que, apesar de todas as dificuldades, todos os perrengues, todas as nossas enfermidades físicas e morais, todos nós seremos anjos um dia, não é? Pode, para uns vai ser mais rápido, para outros vai demorar mais um pouco, mas todos nós seremos homens e mulheres de bem, seremos verdadeiros anjos. Então isso nos consola, nos tira aquela visão tacanha de que não é pau que nasce torto, morre torto negativo. Ele pode ter nascido com problema, mas vai depender dele a mudança, né, desse estado atual. Então isso nos consola muito. Aqueles que veem na sua família afetos desencarnarem, têm o consolo de saber que eles estão vivos, porque o Espiritismo vem nos lembrar a mensagem de Jesus, que tantas vezes falou aos seus discípulos: eu vou, mas vou preparar-vos o lugar, né? Vou levar vocês comigo. Quando ele mesmo, depois da crucificação, aparece para Maria Madalena, aparece aos discípulos, mostrando que a vida continua. Então o Espiritismo é esse consolador e, como ele diz aqui, é a esperança dos espíritos de verem a civilização humana, dita civilizada, se tornar uma civilização humanizada, não é? Porque essa, ao meu ver, é a diferença. Porque nós de civilização, a gente só tem a parte externa. Quando tem, não é? Mas a gente precisa se tornar realmente humanizada, uma civilização humanizada. E só porque ele fala assim, o Espiritismo, ele vai bem direto no Espiritismo, né? Porque a pergunta é feita só para a gente fazer um esclarecimento. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca assim, ele começa a obra básica, Livro dos Espíritos, assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Então ele vai explicar que a palavra Espiritismo, então quem foi colocada por ele aqui, o dicionário, a palavra Espiritismo foi colocada por Allan Kardec. Por que nós estamos dizendo isso? Porque muitas traduções do Evangelho, da Bíblia, não é do Evangelho, é da Bíblia, do Velho Testamento, diz assim, que Moisés proibiu o Espiritismo. Não pode ser verdade, porque vai proibir o que não existia. Não tem como, né? É que nem você fazer uma lei, hoje é proibido elefante andar no telhado. Mas elefante não anda no telhado. Como é que você vai fazer uma lei, né? Então não tem como. Então é aquilo. A introdução está bem clara aqui. E mais adiante, como nós estamos colocando a situação do materialismo, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7 ainda, no item 7, ele diz assim: o Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal. Olha que bacana que Kardec coloca, é a fé raciocinada, né? É o consolador da humanidade, porque quem vai achar a sua consolação é você mesmo, é a convicção pessoal. Você se convenceu que essa ideia é a certa da vida. Aí você se convence e se consola. Só que mais adiante ele diz assim, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos e de astrônomos, e não é.
A existência ou não da alma é uma convicção pessoal. E mais adiante ele fala assim, olha, o espiritismo não é da alçada da ciência, não é. O espiritismo, a ciência, ela é pesquisada naquilo que nos interessa pelo espiritismo, sim. Kardec estuda, os espíritos se informam, ele várias coisas. Agora, o espiritismo não é da alçada da ciência. A ciência cuida da matéria, o espiritismo cuida do espírito. É isso que a gente tem que frisar também. Porque senão não tem consolação se eu cuidar só da matéria, não é? Então vamos lá, mais adiante um pouco, né, Tereza? Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens não possui olhos de ver. Nem todo mundo consegue raciocinar com o espiritismo, independente de bancos escolares, né? O Raul Teixeira, palestrante aqui de Niterói, ele tem várias palestras dele na internet, quem quiser, por favor, ver, são excelentes. E ele fala assim, nem todo mundo, ele fala assim, para ser espírita tem que ter, como é que ele diz? Ele faz um adjetivo, tem que ter peito, tem que ser desafiador. O que ele quer dizer com isso, né? Nem todo mundo, não, ele diz, não é para qualquer um, no sentido de que tem que raciocinar muito profundamente com a vida. Isso independe de banco escolar. A minha mãe só tem um primário mais ou menos lá na roça, e entende muito bem o espiritismo, e é espírita. Porque para ser espírita não tem que ser bom, pelo amor de Deus, tem que raciocinar com as ideias que o espiritismo traz, que são pluralidade dos mundos habitados, pré-existência da alma, comunicabilidade dos espíritos. São coisas básicas, a gente tem que aceitar a existência deles em torno de nós. Aceitou os postulados da doutrina, é espírita. Agora, se é um bom espírito ou não, aí já é individualidade de cada um. Então, ele fala que os olhos de ver é isso, o raciocinar profundamente com a doutrina. E para isso, principalmente, a gente tem várias obras subsidiárias, além da obra básica. Claro, a obra básica ela é fundamental. Ela é fundamental, necessária e obrigatória para todos nós entendermos a doutrina. Mas as obras subsidiárias nos trazem conhecimentos romanceados, conhecimentos para nossa, como diz o Dr. Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão, por causa da nossa inércia mental. Então a gente precisa desses romances, a gente precisa dos exemplos que trazem nos livros. Por exemplo, na obra de André Luiz, toda ela. São casos do dia a dia que acontecem com todos nós e que nós estamos inseridos ali. Cada caso que o André Luiz coloca nas suas obras, nós estamos inseridos naquela história. E aí nós vamos começar a ter os olhos de ver, raciocinar mais além. Tereza, quer falar alguma coisa? Não. Então, já estamos quase terminando, vamos terminar só esse pedacinho aqui, né? Porque ele vai dar agora, ele vai começar a dar o puxão de orelha nos espíritas. Nos espíritas. Porque ele vai falar dos aprendizes novos, que somos nós. Exatamente, os aprendizes novos. E outra coisa, os vícios, aproveitando o término já do programa, o problema nosso grande nessa questão que ele está falando aqui, olhos de ver, é que nós trazemos os vícios de outras existências, de séculos e séculos, de outras religiões, e queremos trazer para o movimento espírita, porque o espiritismo, esse é inatacável. Eu vos enviarei o Consolador que ficará convosco para sempre. Então vai ficar. O problema é o movimento espírita que somos nós. Como o movimento de todas as igrejas, de todas as religiões. Quem dera que todo hindu fosse um Gandhi, mas não é. Toda pessoa da igreja católica romana fosse a Madre Teresa ou a Irmã Dulce, mas não é. Todo mundo do espiritismo fosse um Chico, um Divaldo, mas não é. Somos nós, somos falhos, nós temos que trabalhar isso. É o esforço nosso do dia a dia, para que nós tenhamos ainda olhos de ver, não é? Mas o importante é a gente não desistir, gente, jamais. Já desistimos várias vezes e não vamos perder tempo de novo, não é? É isso. Então estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, a paz de Jesus. Deus abençoe
vossas vidas e vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.